A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing, our helper he amid the flight. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso dos 5 solas e a vida dos cristãos. Muito prazer, o meu nome é Marco Sico e estamos aqui falando de temas que são desdobramentos dos 5 solas até o fim desse curso. Antes de nós começarmos aqui o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir, humildemente, que você, se acha que esse material está sendo bom, está sendo produtivo para você, que você, por gentileza, que você curta, compartilhe, se inscreva. Se você ativar as notificações aqui no YouTube, toda vez que nós soltarmos um vídeo novo, você vai ser avisado, seja por e-mail, no aplicativo, vai ter uma notificação. E isso ajuda no engajamento, na disseminação desse conteúdo. Então, se você puder fazer isso para nos ajudar, eu agradeço, tá certo? Muito bem, o tema de nossa aula hoje é o sacerdócio universal dos crentes. E o que isso significa para nós hoje? Então, primeiro nós vamos basear essa aula e fundamentar essa aula na palavra de Deus, evidentemente. Eu queria que você também pudesse acompanhar essa leitura. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Muito bem, parece-me que até hoje existe muita resistência de muitas pessoas a pregar de fato, né, o que é esse sacerdócio universal dos crentes. Percebo que também os reformadores eles defenderam muito esse ponto porque era um contraponto, né, ao clericalismo que foi desenvolvido na Idade Média. O que era pregado naquela época? Que somente a intermediação entre as pessoas, né, e Deus dependia de um sacerdote, né? Então somente um padre ou alguém de uma posição eclesiástica é que podia falar com Deus em favor das pessoas. E na verdade é justamente o oposto, né? O que isso significa, né? O que esse sacerdócio universal dos crentes significa? Significa que nós somos sacerdotes de nós mesmos, né? No sentido de nós prestarmos um culto diretamente a Deus, e nós não precisamos de nenhum tipo de sacerdote, padre, pastor, de nada, para prestarmos, né, este culto a Deus. É o que está lá em 1 Pedro no capítulo 2, né, versículos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Muito bem, então óbvio que aqui os sacrifícios que está sendo dito não são sacrifícios literais, né? Aqui ele faz uma alusão ao Antigo Testamento, né? Que os sacrifícios eram materiais, né? E que hoje não, hoje na verdade o culto ele é espiritual, só que ele tem que ser um culto agradável a Deus, evidentemente, né? E que é realizado pela mediação apenas de Jesus Cristo, que ele sim é o Cordeiro perfeito de Deus, né? E quando cultuamos a Deus através de Jesus Cristo, né, nós estamos exercendo esse sacerdócio universal que nos foi delegado. Um segundo ponto sobre essa questão do sacerdócio universal dos crentes, né, está no sentido da intermediação, né? Não é assim, na verdade, esse sacerdócio universal não era como era em Israel, né? O sacerdote recebia aquele povo, preparava, né, o animal para ser sacrificado e apresentava, né, diante de Deus como um mediador, né, aparentemente direto, né? Mas, na verdade, como nós lemos aqui, o versículo que nós lemos, né, que nós somos nação eleita, sacerdócio real, essa figura de um possível sacerdote, um possível intermediador, cai por terra. Em outras palavras, quando você, por exemplo, quem eu sou pastor, você vai chegar até mim, Marco, você pode orar a Deus por mim? Claro que posso, mas você também pode. E a minha oração não tem mais ou menos eficácia do que a sua. Em outras palavras, você não precisa de mim para nada para você falar com Deus e nem para você cultuar a Deus. É muito importante que nós entendamos isso, né? Então, uma vez que nós entendemos que os reformadores defendiam essa questão para tirar esse poder que não é atribuído pela palavra de Deus aos homens, né? Isso realmente deve ter para nós algum tipo de significado, né? A ênfase que é muito clara pelos reformadores é que eles estavam unindo de forma inseparável, né, a Igreja de Cristo, né, e a nossa vida comum. Então, em essência, nós somos sacerdotes um do outro. Em qual sentido, né?
nós devemos orar uns pelos outros, ministrar uns pelos outros, né, uns aos outros, né? Nós devemos ajudar a cuidar dos nossos irmãos, não no sentido ruim, vou tomar conta da tua vida e vou ser o fiscal da sua vida, não é isso. Nós vamos ser mútuos no nosso processo de como igreja. Então, você vai orar por mim, eu também vou orar por você. O fato de eu ser um pastor não me coloca numa posição maior e nem menor que a tua, porque em essência todos nós temos acesso a Deus e não há nenhum tipo de problema com isso, né? Então, esse sacerdócio também deve ter muito significado para nós, né? Uma vez que nós entendemos de fato o que aqui significa, o exercício desse sacerdócio universal significa, né, que devemos de fato proclamar a verdade do Evangelho, pregar a palavra de Deus, e não apenas anunciar, mas também vivermos as virtudes, né, do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, nós devemos exercer um sacerdócio, né, mediador no sentirmos de vincularmos a mensagem que pode levar o homem a Cristo, mas não como meio do homem chegar a Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: se há algum tipo de mediação, não uma mediação de acesso, mas uma mediação de levar a mensagem. Então, claro, nós temos que levar essa mensagem a pessoas que não conhecem essa mensagem. Até aí, ok. Mas não é porque nós estamos falando que ela vai até Cristo. Ela vai porque, ouvindo o que nós pregamos, quem faz uma obra naquela vida é o Espírito Santo, como nós já tratamos aqui muitas vezes, né? Quem vai convencer aquela pessoa do pecado, do juízo e da justiça não somos nós, não é a nossa retórica, né? Quem vai fazer esta obra é o Espírito Santo. E isto eu entendo que é muito importante para uma igreja que de fato quer caminhar de forma saudável. Porque uma vez que ela entende o benefício do sacerdócio universal, ela sabe que pregar o Evangelho não é uma atribuição exclusiva de um pastor, e que ela, ainda que não tenha nenhum tipo de cargo na igreja, ainda que seja uma pessoa que ainda está em constante trabalho, como todos nós estamos, né, aperfeiçoando, né, a nossa vida de acordo com Cristo, ela também está incumbida da tarefa de levar a mensagem, de ensinar, de orar, de suportar as pessoas, de ser mútuo nesse processo. Isso é muito importante. Eu acredito de fato que a igreja de Cristo ela só pode ser saudável quando os crentes entendem que são também parte desse sacerdócio universal. A raça eleita, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos realmente oferecer um culto agradável a Deus, longe de qualquer clericalismo, né, sem colocar num pastor ou num padre, como era na Idade Média, né, algum tipo de atribuição que a Bíblia não lhe confere. Não, o sacerdócio é nosso, é meu e seu, seja lá o cargo que você tenha, e a tarefa também é nossa, de orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros, abraçar, apoiar, pastorear uns aos outros. Isso é muito importante e muito relevante, tá bem? If we in our own strength can fight, our striving would be lose.